Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Sincero, eu sou professora do Departamento de Análises Clínicas da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Biotecnologia. Durante toda a minha formação acadêmica, desde a iniciação científica, mestrado e doutorado, eu trabalhei com linhas de pesquisas relacionadas a vírus, bactérias e parasitos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê da gente precisar se vacinar contra a gripe todo ano. A gripe era uma doença viral causada por vírus influenza. São vários tipos de vírus influenza e nós temos diversas manifestações sintomáticas. É uma doença que assola a humanidade há centenas de anos e nós já tivemos vários episódios de epidemias e pandemias relacionadas à gripe. Temos desde sintomas mais brandos, como tosse, dor muscular, febre, que pode durar alguns dias, até mesmo sintomas respiratórios mais graves, como pneumonias e síndromes respiratórias agudas graves. Pensando na prevenção desses sintomas graves, na internação desses pacientes e para evitar a morte desses pacientes com sintomas graves, é que a vacina da gripe foi desenvolvida. Quando pensamos em vacinas, a gente tem a impressão de que todas são produzidas e funcionam da mesma maneira. Se a gente for pensar de modo simples, que uma vacina ela é alguma coisa que tem uma substância que estimula o nosso sistema imune a produzir anticorpos contra um micro-organismo, para quando a gente entrar em contato com esse micro-organismo, o nosso sistema imune possa nos defender, sim, elas funcionam da mesma maneira. Mas quando a gente pensa no tipo de micro-organismo, se são vírus, bactérias, parasitos, fungos, etc., no modo de produção dessas vacinas, na duração da imunidade, no modo de administração da vacina, elas são muito diferentes. E para entender um pouquinho melhor essas diferenças e o porquê que a gente precisa se vacinar todo ano, a gente precisa entender um pouquinho da complexidade desses micro-organismos. Desde crianças, nós somos imunizados contra diversas doenças. Sejam elas virais, como por exemplo sarampo, a poliomielite, sejam doenças bacterianas, como as meningites bacterianas por Haemophilus influenza ou pneumonias por Streptococcus pneumoniae. Mas você já parou para pensar por que a gente não tem vacina para todos os micro-organismos que causam doenças em humanos? Para além das discussões políticas, econômicas e de um possível interesse da indústria farmacêutica, entender a complexidade dos micro-organismos, tanto estruturais quanto na progressão da doença produzida, ajuda a entender melhor esse processo. Além disso, a gente costuma ter uma visão muito simplista do nosso sistema imune, como se a única função dele fosse nos proteger de invasores. Para você ter uma ideia, é muito fácil produzir anticorpos contra proteínas, sejam elas de micro-organismos ou não. Mas o desenvolvimento de uma resposta imunológica rápida, eficiente e duradoura, que é o desejado para qualquer vacina, ela é mais uma exceção na história natural das doenças e na produção das vacinas do que uma regra. Posto isto, e voltando agora um pouquinho para a vacina contra a gripe, contra os diversos tipos de vírus influenza, vamos tentar entender por que elas funcionam, mas elas funcionam durante uma temporada, né? Funcionam durante o inverno e no inverno seguinte, antes do inverno seguinte, a gente precisa tomar a vacina novamente. Os organismos vivos, desde micro-organismos unicelulares até os organismos complexos como animais e plantas, toda a informação para que esse ser exista está contido numa molécula de DNA de dupla fita. Essa molécula de DNA de dupla fita ela é capaz de se autorreplicar quando esse micro-organismo precisa se multiplicar, a célula precisa se multiplicar, mas também ela é capaz de transcrever toda essa informação genética numa molécula intermediária, que nós chamamos de RNA, até chegar nas proteínas, que são as moléculas que vão realizar as funções específicas no organismo. Essa sequência de transcrição e tradução da informação genética em DNA, RNA e proteínas é o que nós chamamos de dogma da biologia molecular, porque é uma coisa que é constante nos organismos vivos. Obviamente, nós temos regulações diferentes, níveis de expressões diferentes, funciona de maneira diferente dependendo do organismo, mas quando a gente pensa nos vírus, se eles seguem esse padrão, eles não seguem esse padrão. Nós temos vírus que são DNA de dupla fita, vírus de DNA de simples fita, vírus de RNA, dupla fita ou simples fita, sentido positivo, sentido negativo. Os vírus, nem há um consenso de que os vírus são organismos vivos. Então, o mais importante do que como um vírus organiza e empacota o seu material genético é como ele duplica esse material genético e, por consequência, se replica.
Os vírus eles são muito esquisitos porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessariamente precisam de uma célula hospedeira, submeter o sistema de multiplicação da célula hospedeira para que ela multiplique as partículas virais. Ou seja, quando um vírus ele infecta uma célula, o material genético desse vírus ele vai ser incorporado nessa célula e a célula passa a produzir mais partículas virais. Então, o vírus que entrou originalmente numa célula, ele não existe mais. Ele é quase um suicida nessa célula, né? E depois essa célula passa a produzir mais partículas virais. Os vírus do tipo influenza, eles têm um material genético RNA. E, nesse caso específico, fragmentado em 8 partes. São 3 fragmentos mais longos, 3 fragmentos médios e 2 fragmentos mais curtos. O genoma desses vírus codifica algumas proteínas importantes, como a hemaglutinina, que aqui nós vamos chamar de proteína H, e a neuraminidase, que nós vamos chamar de proteína N. A hemaglutinina é uma proteína muito importante para a interação com a célula hospedeira e a neuraminidase é uma proteína importante quando o vírus deixa a célula. Essas proteínas H e N, elas podem ter diferentes versões, diferentes tipos, e é isso que vai dizer pra gente qual que é o tipo do vírus da gripe. Vocês já devem ter ouvido falar do vírus H1N1, certo? Então, H1N1 ele tem a neuraminidase 1 e a hemaglutinina 1. Nós podemos ter alguns tipos de vacinas contra os vírus influenza. A vacina trivalente, por exemplo, ela geralmente protege contra 2 subtipos de vírus A e 1 subtipo de vírus B. Os subtipos de vírus A normalmente incluem o H1N1 e o H3N2, que é um vírus influenza sazonal. Em organismos, e mesmo micro-organismos que são mais complexos do que os vírus, é muito comum que nós tenhamos, evolucionalmente falando, uma preocupação em manter o nosso material genético estável. Ou seja, qualquer mutação que porventura aconteça durante a replicação das nossas células, nós temos mecanismos de reparo que vão lá e corrigem. É como se fosse um corretor de texto do Word, por exemplo. Já no caso dos vírus, como eles são partículas muito simples, basicamente a gente não tem mecanismos de reparo, exceto em alguns vírus. Então o que acontece? Como os vírus eles precisam integrar o seu material genético nas células e essas células passam a multiplicar o material genético viral para formar novas partículas virais, é muito comum que ocorram recombinações, mutações e que não vão ser reparadas pelo vírus. Ou seja, é muito comum que o material genético de um vírus, ele ao longo dos seus ciclos de replicação, ele mute com uma frequência muito mais alta do que outros organismos. Então, por exemplo, um vírus que circulou no inverno passado, durante todo o ano ele passou por diversas pessoas, pode ter se multiplicado milhares de vezes e incorporado algumas mutações. E aí vai acontecer de no ano seguinte esse vírus já não ser mais o mesmo. E essas mutações, elas podem levar a diferenças na nossa resposta imune. Ou seja, a vacina que a gente tomou no ano passado, ela protege contra os vírus que estavam circulando no ano passado. Se esses vírus tiveram mutações significativas esse ano a ponto da resposta imune ser diferente, a gente vai precisar tomar vacina novamente nesse ano. Agora, durante a pandemia do coronavírus, você deve se perguntar, mas eu devo me vacinar contra a gripe? A vacina da gripe, ela não protege contra o coronavírus, ela é específica para o vírus influenza, até porque o coronavírus, até onde a gente sabe, não expressa as mesmas proteínas que o vírus influenza. Mas é bastante importante que as pessoas se vacinem contra a gripe durante a epidemia do coronavírus. Essa vacinação é importante não só porque ajuda no diagnóstico diferencial, ou seja, se uma pessoa ela tomou a vacina no tempo adequado e ela desenvolve problemas respiratórios relacionados com a gripe ou mesmo uma síndrome respiratória aguda e ela tomou a vacina, já é um diagnóstico que vai excluir os vírus da gripe. Então é mais provável que o que esteja causando aquela doença seja um coronavírus. Mas também é muito importante porque essas pessoas que foram vacinadas, dificilmente elas vão desenvolver sintomas respiratórios graves que poderiam levá-las a uma internação hospitalar, não só sobrecarregando o sistema de saúde, como aumentando o risco dela ser infectada por outro vírus, como o coronavírus ainda. Considerando essa possibilidade de mutação viral, todo ano centenas de centros de vigilância de vírus influenza realizam um levantamento juntamente com a Organização Mundial da Saúde para verificar quais vírus estão circulando naquele ano e aí propor quais tipos de vírus vão entrar na construção da vacina para o próximo ano. Isso pode mudar todo ano, mas também pode não mudar, tem anos que não muda. Isso depende muito da evolução do vírus.
E a gente ainda tem que considerar que todo esse levantamento tem que ser feito em tempo hábil para que haja tempo suficiente para a produção da vacina, distribuição da vacina e que as pessoas possam ser vacinadas antes da temporada de inverno, senão não vai adiantar. Então, se você tomou a vacina da gripe e você teve sintomas gripais, ou você já estava infectado, ou você foi infectado por um vírus que a vacina não cobre, seja um subtipo de influenza ou sejam outros vírus. O resfriado, por exemplo, ele é causado por outros tipos de vírus que não vírus do tipo influenza. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e ajude a apoiar outras mulheres na ciência.